Para pensar num lugar onde pessoas muito poderosas, pessoas muito influentes e até pessoas do povo mesmo poderiam se reunir só para se divertir com a desgraça alheia. Não. Tô falando do Twitter, não. Tava falando do Coliseu. Mas pensando bem, talvez o Twitter seja o Coliseu moderno. E é errado, na verdade, eu falar o Twitter é o Coliseu moderno, porque, na verdade, a internet é o Coliseu moderno e qualquer mídia social hoje em dia pode ser usada para promover esse espetáculo da desgraça. Por que eu tô falando isso? Porque no Coliseu as pessoas iam para se divertir vendo os gladiadores lutando com leões, ou enfim. E aquilo dava uma adrenalina nelas, sabe? E às vezes ver até um gladiador lutando contra outro, até os finalmente, até a morte ali, né? E isso gerava, caramba, uma adrenalina, eles amavam, era tipo ver luta livre, sabe? Só que com o final trágico. E essa sede de sangue continua até hoje, de uma forma um pouco mais assim, disfarçada, não sei se é a palavra, mas a sociedade não mudou muito no que diz respeito a se alimentar dessa euforia, dessa sede de... parece que é literalmente prazer em ver o outro se dando mal de alguma forma, sabe? Então, por que eu citei o Twitter? Porque o Twitter é onde a gente vê isso acontecer com mais frequência, onde acontece muito. Por exemplo, quando um influenciador vai lá e faz uma harmonização e todo mundo cai em cima criticando. E ninguém para pensar que, tipo, essa pessoa provavelmente sofreu tanta retaliação, sofreu tanto hate, sofreu tanta preconceito e apontamentos, e que ela se viu obrigada a ceder a uma pressão popular que aponta um padrão de estética como o ideal, e essa pessoa provavelmente cansada de ter relacionamentos frustrados e de ser apontada como isso ou aquilo, acabou cedendo essa pressão, foi atrás de fazer um procedimento estético, e quando ela fez, na esperança de talvez receber agora algum elogio que seja, ela é criticada e vê a internet inteira caindo em cima dela, dizendo: ficou horrível, que exagero, não precisava, ou tava melhor antes, era mais bonito antes. Sendo que, na verdade, a maioria dessas pessoas que tá dizendo que era melhor antes, dificilmente ia até lá e comentava coisas positivas, do tipo: não, você não precisa disso, não liga pra essas pessoas, você não precisa se preocupar com quem só vai te amar se você tiver esse rosto ou esse corpo, porque se alguém só vai te amar tendo isso, então você não precisa se importar com essas pessoas. Tipo, você não precisa que elas gostem de você. São as pessoas erradas pra você querer que gostem de você. Essas pessoas provavelmente não iam lá comentar isso, mas depois que a pessoa cedeu a pressão, foi lá correr atrás de se encaixar um pouco, aí todo mundo vem falar: nossa, mas era melhor antes e não sei o quê. E acabam se divertindo até com os comentários que surgem criticando e fazendo piada com isso, sendo que elas não estão parando para pensar que essas piadas estão sendo feitas literalmente em cima de uma vida, de uma pessoa, um indivíduo, de sentimentos, emoções, de traumas, enfim. É só, poxa, que engraçado, olha os comentários, olha o que estão comentando. E aí é só isso que importa, você dá um pouco de risada, você se divertir um pouquinho, mesmo que seja às custas do emocional de outra pessoa. E esse não é o único caso, tem muita coisa assim no Twitter de pessoas que se divertem com alguém que caiu em desgraça pública, às vezes, literalmente, sabe? Como foi o caso da moça que foi traída pelo marido com o próprio pai, né, dela. Obviamente não vou botar foto de ninguém aqui justamente porque eu tô criticando esse tipo de comportamento. Eu acho que, claro, a moça estava errada, porque quando ela se sentiu muito traída, muito machucada, muito ofendida, com razão, ela se sentiu no direito de ir lá e expor essas pessoas que a traíram para tentar, de alguma forma, se vingar. Ou até para talvez receber um pouco de apoio e compreensão do tipo: vocês viram pelo que eu tô passando?
Eu tô errada ou não? Eu tô certa, né, em ficar muito ofendida. Só que fez da forma errada. Porque ela esquece que por mais que ela tenha sido muito ofendida, literalmente traída por duas pessoas que ela confiava muito, e até o próprio pai, mas ela não tinha ainda assim o direito de expor essas pessoas. E aí começa um problema muito sério. Porque, ok, isso foi uma atitude que ela fez num momento impensado e de muita raiva, mas isso é uma coisa que agora ela vai ter que lidar. E cabe a quem está envolvido decidir se vai processar, se não vai, se vai parar de falar com a pessoa, se vai perdoar, se isso e aquilo. Isso não nos interessa, não nos cabe decidir e nem opinar. Agora, a partir do momento que você vai lá e compartilha essas fotos, esse material, essa exposição indevida, você está cometendo o mesmo erro que ela. E muita gente compartilhou. Porque, caramba, olha que escândalo, que bafão, que novidade, kkkk. E aí era alguma coisa para se divertir naquele momento, sabe? Era uma grande fofoca e... uau, a adrenalina da fofoca. Eu acho que a fofoca gera alguma adrenalina nas pessoas. Só que as pessoas esquecem que quando um amigo conta para outro, você soube, não sei o que, e aquilo gera um burburinho na hora e tal, ok, são só duas pessoas. Mas quando isso é feito na internet, atinge uma escala inimaginável. Tipo assim, pessoas de outros países ficaram sabendo dessa história. E aí, em troca de rir por alguns dias, às vezes menos de uma semana, e ter comentários e coisas pra contar pros amigos depois, ou rir dos comentários que estavam fazendo, e fizeram meme, fizeram um monte de coisa. Em troca dessas risadas, eles esquecem que estão afundando a vida de pessoas, sabe? De pessoas reais, assim, de indivíduos, que cometeram um erro, e talvez um erro grave, mas precisava afundar elas em desgraça pública, tipo assim. Quer dizer assim, as pessoas esquecem que talvez um dia pode ser elas sendo apontadas por alguma coisa. E também tem uma outra problemática bem séria sobre esse assunto, que é, na verdade, talvez até tema para um outro vídeo, acho que não cabe exatamente nesse, mas só para pincelar, esse escândalo todo talvez não tenha sido um pouco baseado em homofobia e no machismo estrutural que a gente vive, porque a gente já ouviu histórias antes de uma moça que flagrou o namorado com a própria irmã dela, ou já ouvimos até histórias de algum lugar onde a esposa flagrou o marido com a mãe dela. Uau, todo mundo já ouviu uma história assim que aconteceu em algum lugar no interior ou sei lá onde, mas a gente nem sabe o nome das pessoas que passaram por isso. Agora, o fato de ter sido uma traição homoafetiva, de ter sido dois homens no relacionamento ali, no ato em si da traição, é que gerou um burburinho muito maior, sabe? Porque acontece o tempo todo na sociedade de peguei meu namorado com a minha prima, eu não sei quem pegou o namorado da irmã, ou sabe? Mas não gera essa polêmica toda. Então talvez essa polêmica toda tenha surgido por conta de ter sido com um homem, ou seja, o escândalo é maior. Mas aí tem um peso de homofobia nisso, sabe? E talvez os gays e a comunidade LGBTQ que ajudou a fazer disso um bafão, e os gays que até compartilharam isso achando que estavam fazendo, nossa, uma grande thread, meu Twitter vai bombar, as pessoas vão vir aqui ver a fofoca, todos os detalhes disso, e achando que estavam sendo muito pop por divulgar isso, esqueceram que estavam contribuindo para um ato baseado em homofobia, porque se tivesse sido com uma irmã ou com a mãe, talvez a gente não ficasse nem sabendo dessa história, ou nem desse bola, ou só tipo, nossa, pegou o namorado com a mãe, que horror. E passa pra cima, sabe? Mas o fato de ter sido com o pai dela, por ter sido com um homem, eu acho que gerou esse burburinho muito maior. E aí começa toda uma hipocrisia, e aí vem todo aquele assunto de homofobia dentro da própria comunidade. Tem umas coisas assim, mas que não são pra esse vídeo. O fato aqui se a gente parar pra pensar, é muito ruim, porque como está a vida dessas pessoas hoje?
sabe? Uma coisa que o país inteiro compartilhou, tinha os vídeos deles falando sobre isso, e até no ato, enfim. E tinha gente que compartilhava esses vídeos, só que a vida dessas pessoas, como é que essas pessoas vão conseguir um emprego agora? Sendo que talvez elas não estejam com coragem nem de sair na rua. Acho que talvez até ir num supermercado, numa padaria, se tornou uma coisa muito difícil. E era pra ser uma coisa muito simples, mas virou uma coisa muito difícil, porque simplesmente elas eram o assunto do momento. O rosto delas estava em todo lugar. Tinha gente sendo confundida com elas, inclusive nas redes sociais, e falando, não sou eu, parem de dizer que sou eu. Então, para ter noção da dimensão que isso tomou, como é que fica a vida dessa pessoa? Como é que ela vai agora fazer uma tarefa simples? Como é que ela vai entrar numa festa? Como é que ela vai num supermercado? Como é que ela vai lidar com os olhares, com o apontamento, com o julgamento? E aí surgiu um monte de fake news em cima disso, de pessoas falando que quem tacou fogo no carro dele foi não sei quem. Não, foi não sei quem. Não, ela já perdoou. Não, ela não perdoou. Não sei quem da história já foi processada por tal crime. Coisas que a gente não tem nem como saber se é real ou não. Como é que essa pessoa vai conseguir um emprego? Como é que ela vai seguir a vida? Só que na hora que as pessoas estão lá no Twitter rindo dos memes e dos comentários sobre o assunto, elas não param pra pensar em como vai ser a vida dessas pessoas dali pra frente. E isso é muito sério. Porque eu duvido que tu nunca tenha cometido um erro. Talvez não tão grave assim, mas ao mesmo tempo, será que é algo tão grave assim? Porque, tipo, o fato de ter sido o próprio pai dá um peso muito grande. Mas por ele ser pai dela, não por ser outro homem. Entendeu? Mas as pessoas desvirtuaram um pouco a situação. Começou a ficar uma coisa meio... Não, eu acho que o grave disso é ter sido 2 homens. Caramba, que revelação. Não, o ruim é que o próprio pai traiu a filha. Assim como seria tão ruim se a própria mãe tivesse traído ela com o marido. Entendeu? Mas ninguém parou pra pensar neles, sabe? E nas consequências graves que isso poderia ter na vida deles no futuro. A gente não sabe como está o emocional de uma pessoa, que traumas ela tem, pelas coisas que ela tem passado e já passou. E isso poderia ter terminado tão mal, se é que vocês me entendem. E cada pessoa que ajudou a compartilhar essa história, que divulgou esse material no seu Twitter para que os seus seguidores pudessem ver, seria sim, ainda que indiretamente, cúmplice do que viesse a acontecer com eles. Entendeu? Porque ajudou a propagar toda essa vergonha que essas pessoas estavam sentindo. Então, eu só divulguei porque já estava lá, e eu só passei para os meus seguidores, e não importa, tu ajudou a tornar essa bolha maior, a levar para mais pessoas, porque cada pessoa que viu no teu Twitter mostrou para mais 10, que mostrou para mais 10, que compartilhou, e mais 100 viram, e assim foi. Então, ainda que indiretamente, as pessoas que compartilharam isso iam ser sim cúmplices do que viesse a acontecer com eles. Só que as pessoas não param pra pensar nisso quando elas só estão querendo rir um pouquinho. Esse escândalo durou, 2 semanas, foi parar em tudo que é lugar, mas 2 semanas de risada vale a pena colocar em risco a vida de outras pessoas? E às vezes, até quando é algo muito grave, ou criminoso, eu poderia dizer assim, ainda quando alguém está sendo exposto por um suposto crime, a gente ainda assim não deveria compartilhar. A gente ainda assim deveria ter muito cuidado a falar sobre o assunto. Porque quantas vezes pessoas foram acusadas de crimes, a sociedade literalmente linchou essas pessoas, elas vieram a perder suas vidas, e depois a polícia foi lá, investigou e descobriu que aquela pessoa era inocente. Então, o justiceiro que achou que estava fazendo justiça com as próprias mãos, ele estava agora com as mãos sujas de sangue inocente. Então, valeu a pena? E mesmo que fosse um sangue culpado, cabe a nós, enquanto sociedade, ir lá e fazer a justiça com as próprias mãos? Porque a gente tem uma justiça para trabalhar nisso. A gente tem leis que fazem as pessoas pagarem pelos seus crimes. Então não nos cabe passar à frente da polícia, das leis, do tribunal, para ir lá e fazer o que a gente acha que deveria ser feito. Inclusive, nosso país não tem pena de morte por causa disso, porque a gente sabe que a justiça às vezes falha, as pessoas falham, às vezes uma coisa parece e não é. Então, por mais que às vezes pareça que alguém até realmente cometeu um crime, estava lá na hora e tal, aí vai lá, a sociedade vai lá, faz um escândalo, às vezes, como eu falei, tira a vida daquela pessoa.
e depois vai descobrir que a pessoa é inocente. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive aqui no Brasil. Então, tem que ter muito cuidado, até quando parece uma coisa que merece um exposed, às vezes vai estar errado. Às vezes não era aquela pessoa, às vezes, enfim. Só que as pessoas, na hora que estão compartilhando, ou que estão apavoradas com a notícia, ou que elas, caramba, como é que meu amigo vai reagir a isso? Vou mandar pra ele. E às vezes elas não param pra pensar nas consequências daquilo, sabe? Então, quando a diversão se torna mais importante do que a integridade física, a vida e o emocional da outra pessoa, isso é um coliseu. Porque as pessoas que estavam lá se divertindo e pensando que, caramba, qual gladiador vai ganhar e qual vai morrer, elas não estavam pensando no gladiador que ia morrer, na família dele, no emocional, no que ele precisava, no que ele já passou, se ele era uma pessoa boa ou não. Eles só queriam ver o sangue e se divertir. Naquele momento só importava o prazer deles em ver aquilo. E não que aquela pessoa ia perder a vida, por exemplo. Isso é horrível. Então, o que a gente consegue tirar disso tudo? É que talvez a sociedade não tenha evoluído em nada no que diz respeito à carnificina e ao prazer que a desgraça do outro traz. Isso é talvez a nossa parte mais animal falando, mas é errado dizer animal, porque eu não vejo um leão se divertindo porque outro leão morreu, sabe? Ou porque, caramba, olha lá, caramba, aquele tigre se deu mal, hein? Não. Isso não acontece no mundo animal. Eles não se divertem em ver outro animal sofrendo. Aliás, eles só caçam a sua presa porque precisam sobreviver. Coisa que a gente não precisa. A gente não precisa levar alguém à desgraça pública para sobreviver. A gente só faz isso por diversão e isso é muito cruel. Então talvez nós sejamos piores do que os animais. Se a gente parar para pensar junto, e aliás é o propósito desse vídeo, é a gente pensar junto, até onde vale, sabe? Essa diversão momentânea. É um outro caso, por exemplo, que foi o mais recente, fatídico caso da menina que atentou contra a própria vida depois de ter sido vítima de fake news propagada por uma grande página com muitos seguidores na internet e que inclusive talvez está sendo investigado, mas supostamente ela teria inclusive forjado essa fake news contra essa menina sem pensar que era contra ela. Talvez foi só para gerar engajamento, uma novidade, para envolver o nome de uma celebridade, que foi o Whindersson, que estava envolvido na fofoca e que também não tinha nada a ver com a história, porque realmente eram prints fakes, a conversa não existia. E, mas foi uma coisa impensada, foi muito rápido? Não, não foi. A menina foi na internet, pediu para pararem de agir sobre aquela história, que aquilo era uma mentira. Ninguém quis ouvir, por quê? Porque a diversão estava mais interessante. Mesmo que fosse fofoca, mesmo que fosse mentira, uma fofoca mentirosa, que é pior ainda, tava tão interessante falar sobre isso pra gente dar ouvidos a ela, quem sabe mais tarde, vamos rir mais um pouco. Só que mais um pouco foi tarde demais. A menina acabou atentando contra si mesma, contra a sua integridade física, contra a sua vida. A mãe da menina foi na internet, antes disso, pedir para as pessoas pararem, as pessoas não pararam. Ela pedia chorando para deixarem a filha dela em paz e ninguém ouviu o apelo de uma mãe chorando. Então, assim, aonde é que a gente tá indo, sabe? No que a gente tá se transformando? Não é porque você tá atrás de uma tela ou que às vezes tu não usa nem a tua foto no perfil que tu não é culpado daquilo que tu tá ajudando a propagar e daquilo que tu tá consumindo. Então, a gente tem que parar para pensar sim na responsabilidade que a gente tem. Talvez ninguém saiba quem é você porque tu usa a foto de um anime no perfil ou porque tu usa a foto de uma celebridade que tu é fã. Mas e a tua própria consciência? Como é que tu fica em paz contigo mesmo e vai dormir sabendo que tu ajudou a compartilhar essas coisas que às vezes literalmente tiraram a vida de alguém? Assim como essa menina teve um final super trágico, a família que foi envolvida naquele outro escândalo citado antes poderia ter tido um fim trágico. Um influencer que fez a harmonização facial para tentar se encaixar e ser mais aceito, para que o emocional dele, porque o emocional dele provavelmente não aguentava mais tanto hate, tanta crítica, poderia ter acabado muito mal também. Então, enfim, o propósito desse vídeo é pra gente pensar junto na responsabilidade que a gente tem usando a internet, sabe? Ela não é uma terra sem lei, ela não é uma divirta-se à vontade, tá virando quase um round six, sabe? O que importa é a gente se divertir, a gente ter o que assistir, não importa quem vai passar pela ponte de vidro, entendeu? E isso é muito sério.
Talvez por isso até que séries como essa façam sucesso. Porque enquanto telespectador, talvez a gente se agrade de ver pessoas em situações muito perigosas, ou muito arriscadas, ou surreais até pra dizer, sabe? O quanto vale a gente se divertir com essas coisas, entendeu? Por que filmes como Jogos Mortais fazem tanto sucesso? Porque, de certa forma, ainda que de forma inconsciente, as pessoas que assistem esses filmes têm prazer em ver as outras pessoas naquelas situações que são mostradas nessas obras, entendeu? E isso é muito bizarro e muito preocupante, porque são situações horríveis. Enfim, vamos parar pra pensar um pouco, vamos tentar se ajudar mais, sabe? Eu acho que se a gente conseguisse se preocupar um pouquinho mais com o outro, a gente estaria sem querer se protegendo também no futuro, porque pode ser você, lá na frente, a estar numa situação dessa. Ninguém está isento. Ninguém está fora de risco de um dia alguém usar o teu nome para uma fake news, de alguém te colocar como culpado de alguma coisa, ou sei lá. E as pessoas que divulgam essas coisas, muitas vezes, elas não estão nem interessadas na fofoca, mas elas percebem que as pessoas gostam da fofoca, e aí elas começam a compartilhar isso para ganhar seguidores. Ou seja, os seguidores e o número de seguidores vale mais do que a vida das pessoas que está envolvida naquilo. Então, tipo assim, é tudo muito problemático. Eu acho que essa questão de ser influenciador, o número de seguidores na internet é quase que como o dinheiro no mundo real, sabe? Quem tem mais poder e mais facilidade de controlar a situação. Então a gente tem que ver que até onde vale. Uma pessoa que faz tudo por dinheiro, na minha opinião, e na de outras pessoas, tem uma falha de caráter. Porque se uma pessoa muda completamente a partir do momento em que ela faz qualquer coisa por dinheiro, uma pessoa que faz qualquer coisa por seguidores não teria essa mesma falha? Não tá ali no mesmo patamar? Porque seguidores muitas vezes representam dinheiro. Então pra onde é que a gente tá indo? De verdade. Enfim, esse é um vídeo só pra vocês começarem a ter uma ideia também de que o canal vai ter piada, vai ter humor, vai ter personagem, vai ter bastidores do teatro, mas às vezes eu vou vir aqui também compartilhar com vocês algum pensamento, alguma reflexão que tá permeando a minha cabeça, pra gente discutir, conversar juntos no comentário ou em mensagem, e talvez tentar chegar em algum lugar, sabe? E se cada um que assistir não compartilhar com ninguém, mas pelo menos parar pra pensar em como essa própria pessoa cria o seu conteúdo e ao que ela reage, como ela reage na internet, talvez a gente consiga construir um lugar mais seguro online pra gente conviver. Então é isso. Deixa um comentário aí, o que você acha disso, e até o próximo vídeo. Tchau.